Boa noite, espectadores curiosos. Adentrem conosco nas profundezas de um segredo bem guardado. Hoje desvendaremos os enigmas da revolução nas redes sociais, onde a inteligência artificial é a chave do mistério. Preparados para descobrir como algoritmos ocultos, mentes cibernéticas e agentes virtuais estão reconfigurando nossa conexão com o mundo digital? Acompanhe-nos nessa jornada, onde desvendaremos os segredos sombrios da IA nas redes sociais. Não perca este mergulho nas sombras da web. Isso que você acabou de ler, se trata de um texto gerado pela inteligência artificial ChatGPT 3.5. Primeiramente, olá a todos. Me chamo Felipe Reis, Esse aqui é o canal de criação e desenvolvimento de jogos em 3D. Por mais que eu não esteja conseguindo criar conteúdo recentemente, de forma assídua, o canal ainda tem esse propósito, porém, eu tive a ideia de gravar esse vídeo, um vídeo bem, de opinião, Falou opinativo, Opinativo não existe. De opinião sobre as inteligências artificiais. Eu sei que se você dar uma olhada no meu canal, eu fiz já um vídeo, tem um tempo atrás aí, quando estourou, o uso das inteligências artificiais, e isso ainda era muito novo para as pessoas, As pessoas estavam começando a utilizá-las, começando a aprender como funcionava, questão de prompts, como elas poderiam utilizar para o mercado, para a internet, enfim, Aquele vídeo, ele também foi um vídeo de opinião, mas eu dei uma opinião, mais sobre a minha visão geral do futuro dessas IAs, Aqui eu gostaria de falar com uma visão um pouco diferente, Não te retiro nada do que eu disse no outro vídeo, mas isso aqui seria um vídeo para poder acrescentar as informações do meu vídeo anterior. Mais um pouco sobre o que eu vejo dessas inteligências artificiais hoje, tá? O título ele é bem sugestivo do que eu vou falar aqui. Você vai ficar vendo essas imagens aí geradas por IA durante o vídeo. Eu acho que elas, por mais abstratas que algumas sejam, e algumas outras um pouco esquisitas, algumas delas são bem relaxantes, porque são algo um pouco fora do comum e algumas pessoas gostam, desse tipo de visão, Enfim, vamos lá, galera. Eu não tô seguindo um roteiro aqui específico, mas eu vou tentar seguir uma linha aqui, do qual minha opinião sobre o que essas inteligências artificiais elas têm feito com a internet, Assim, a gente sabe que inteligência artificial já existe há muito tempo, E isso não é algo muito assim escondido, Isso é uma coisa bem óbvia. E essas inteligências artificiais, as mais moderninhas, elas só são um resultado, de muito estudo para que elas fossem aprimoradas, Tanto as de texto como as de imagem, as de vídeo, as de áudio, as de 3D e todo tipo de coisa digital que você possa criar hoje em dia tem uma IA, E realmente, tem uma IA para fazer qualquer coisa. Mas, antigamente as IAs já estavam, no nosso encalço, e você sabe onde elas estavam, Dentro das redes sociais, consumindo, comendo cada dado, cada informação nossa para poder alimentar bancos de dados de empresas, gente.
Então, assim, desde sempre, né, essas redes sociais que não cobram nada, que oferecem várias coisas, você sabe do que eu tô falando aqui, né? As redes Meta, né? Em especial a primeira, né, que foi o Facebook, captam, né? Esses algoritmos, eles captam nossas informações para que sejam vendidos, né, para empresas. Tem uma frase muito divulgada na internet que fala que quando eles não te vendem, né, o produto, é porque você é o produto, né? Quando eles não te cobram nada, você é o produto, né, deles. E daí, né, você sabe que depois de consumir algumas horas de qualquer rede social, ou navegador que seja, logo vão começar a te mostrar propagandas daquilo que você pesquisou, ou, né, até aquilo que você conversou. Às vezes, isso é muito comum, estou conversando com amigos sobre um determinado assunto, minutos depois, quando abrimos as redes sociais dos nossos celulares, a primeira coisa ou a segunda coisa que aparece ali, né, é aquilo que a gente estava comentando, aquele produto, aquele conteúdo, aquele filme, aquela série. Isso, né, é algo que é bem invasivo. A gente sabe que isso é algo bem tosco, algo que atrapalha. E a verdade é que, né, quanto mais empresas invadem as redes sociais, mais poluída e mais suja ela se torna. E a gente vê, por exemplo, o Instagram, né? O Instagram, ele era uma rede social, assim como o WhatsApp foi um dia, era uma rede social livre, uma rede social que era focada para fotógrafos, para artistas, e ao longo do tempo, depois da compra do Meta, né, do Facebook, ele se tornou uma plataforma que hoje em dia, né, ela é tudo menos o que o Instagram já foi um dia, né? A gente encontra 1 milhão de empresas, 1 milhão de influenciadores, 1 milhão de artistas e pessoas querendo vender algum tipo de curso ou produto. Mas em nenhum momento eu falo que é errado, né, uma pessoa entrar numa rede social e usá-la para poder alavancar, né, o seu trabalho. Até porque eu também estou aqui no YouTube, né? E o YouTube, ele nos dá essa possibilidade. Porém, o Instagram em si, ele se tornou, né, um mar negro, né, de propagandas. O Facebook, então, nem se fala, né? As pessoas até já abandonaram o Facebook, né, por diversos motivos, né? E eu acredito que a próxima rede social que vier, né, a próxima rede social boa, entre aspas, que vier, né, as pessoas vão largar o Instagram, o TikTok, elas vão para lá porque elas querem paz, elas querem sossego. As pessoas não querem entrar numa rede social e ter um produto ali te perturbando. Elas querem entrar numa rede social para ver um meme, para conversar com um amigo, para às vezes ver a vida de alguma outra pessoa, né? Ou compartilhar sua própria vida, né? Enfim, né? Ver conteúdos que elas querem, mas a gente sabe que essas redes sociais utópicas, elas duram pouquíssimo tempo, né? Até porque hoje em dia, quando uma rede social nova surge, logo todas as principais empresas e canais de comunicação criam sua conta lá e já começam a te vender produtos lá, né? Infelizmente é assim. E a inteligência artificial, né, esses algoritmos inteligentes que aprendem o que a gente gosta, o que a gente consome, né? Eles estão aí desde os primórdios, né, da internet. Cada vez mais eles estão evoluindo e a gente chegou, né, ao ponto de termos, né, hoje em dia, essas IAs que criam coisas, né, as famosas IAs generativas, né. E o que eu queria falar sobre isso em si, né, nesse vídeo, que depois que as empresas, né, tomaram conta de todas as redes sociais, a gente tem uma enxurrada
E eu digo uma enxurrada mesmo de informações, de conteúdos criados sob medida por inteligências artificiais, não só nas redes, mas também em sites. Assim, eu não estou criticando quem usa IA, por exemplo, para criar um conteúdo em si, mas eu falo que no geral a internet hoje em dia ela está muito robótica. É isso que eu quero dizer, ela está muito mecânica. As legendas, hoje em dia as pessoas já perderam o hábito de ler, né? Infelizmente, né? Em muitos lugares, principalmente aqui no Brasil. Imagina então várias legendas sendo criadas por robôs. Às vezes as pessoas que criam essas legendas nem leem essas legendas, artigos, textos, blogs e canais no YouTube mesmo, narrados por narradores virtuais que não existem, falando textos criados por outras inteligências artificiais, onde o criador ali daquele conteúdo nem ao menos chegou a ler, sabe? Isso é muito comum quando a gente vê um vocabulário. Se você quer saber se um vídeo ele foi feito ali, ou um texto ele foi feito por uma inteligência artificial, você vai ver um vocabulário um pouco diferente do tradicional, algumas repetições de palavras, né? Isso é muito comum, palavras que você não vê as pessoas utilizando no nosso cotidiano ou no nosso português, tá? No caso eu falo aqui do nosso idioma, né? Se você está vendo de outro idioma, né? Isso se enquadra também um pouco. Claro que, por exemplo, o ChatGPT, se você colocar alguns filtros, né? Ele consegue imitar uma criança de 12 anos falando, e você consegue ser facilmente enganado, né? Por um texto criado por uma IA. E as redes sociais elas estão lotadas, gente. Os sites, a internet, a maioria do conteúdo hoje está sendo contaminado por um conteúdo vazio, um conteúdo que não é criado, né? 100% para uma pessoa, né? Não estou falando que o conteúdo criado por uma máquina é inútil, mas ele não tem a alma de uma pessoa ali que gerou aquele conteúdo, e o único objetivo daquela pessoa que gerou aquele conteúdo ali é gerar like, gerar engajamento, fazer com que mais pessoas comprem o seu produto. E eu falo também das próprias imagens, vídeos, animações, produtos que as empresas ficam entupindo o tempo todo. E isso tudo, essas IAs, elas vão cada vez mais entupindo o nosso feed, as nossas notificações, os chatbots. Hoje em dia você não consegue mais falar com uma pessoa para poder resolver um problema numa rede telefônica, você fala com um robô, e praticamente a última opção ali é você falar com um humano. Não estou falando que, né, você resolver um problema com um atendente virtual é ruim, né? Muitas das vezes, né, uma tecnologia ali de informação ali de ouro, ela vai, né, levar você à solução do seu problema. Isso é muito bom, óbvio. Porém, você cada vez mais na internet vai perdendo essa interação humana. E isso faz com que as empresas, né, no geral as empresas, as redes sociais, todo o conteúdo que você vê aí, que não é algo pessoal, né, fica cada vez mais vazio, fica cada vez mais sem alma, cada vez mais sem identidade. Hoje em dia as pessoas, eu quero, por exemplo, uma logo, eu não vou contratar mais um desenhista ali, um designer profissional para criar uma logo. Eu vou num site, crio um prompt, ou mesmo falo direto o que eu quero, o site gera uma logo para mim, e eu faço, ou pego aquela já pronta, ou faço uma similar num Canva da vida, uma logo semi-pronta já. Não que seja errado, porém, né, o modo de como a tecnologia ela alavanca, né, o progresso também é algo que muda muitas coisas da forma que a gente entende, né? E assim, eu falo como artista, né? Eu acredito que essa é uma opinião, como eu falei, né, um vídeo de opinião, né?
Falo como artista e a gente que trabalha com arte, que cria arte, né? É muito impactado de forma negativa, né? Com essa questão do uso das IAs, das coisas pré-fabricadas, das coisas 100% criadas por mãos não humanas. É algo muito assim peculiar, assim que as pessoas hoje em dia elas consomem qualquer coisa, qualquer tipo de conteúdo. E eu gosto muito, por exemplo, de conteúdos de imagens gerados por IAs, né? Eu mesmo já gerei muitos conteúdos e coisas para poder editar através de IAs, né? São ferramentas maravilhosas, porém, o uso excessivo delas, você, além de ficar viciado, né, em criar esse tipo de conteúdo, você cada vez mais polui, né, as redes, a internet, desse tipo de conteúdo, né? Os conteúdos de texto, então, gente, é pior ainda. Eles se tornam cada vez mais vazios, na minha opinião. Tipo, a maioria das legendas hoje de publicações, né, ou textos ou pequenos artigos, eles são gerados por inteligências artificiais. E se você vê, é sempre algo que vai, não que não acontecesse antes da IA, né, já acontecia isso, sempre aconteceu isso no mercado, mas no final, né, é sempre aquela coisa de sempre, onde o produto ele é empurrado para você. Mas em nenhum momento eu também quero dizer que é errado você vender o seu produto. Mas o mundo ele está se tornando muito mecânico, né? Isso que eu vejo. E o uso das inteligências artificiais na internet meio que acabou, né? Eu acho que tornou cada vez mais poluída a internet, né? Às vezes hoje em dia eu entro nas redes sociais, né? E a gente hoje tem alguns cenários que com certeza você vai ver. Ou são coisas totalmente fúteis e idiotas, ou algum conteúdo totalmente direcionado ali, que já está ali programado pelo algoritmo para que você veja e você queira cada vez mais se viciar naquele tipo de conteúdo, tá? E raramente você vai encontrar algo que realmente vai valer a pena, que vai acrescentar na sua vida ou que simplesmente vai realmente te dar uma dopamina ali limpa, né? Eu falo dopamina limpa porque as redes sociais, elas, né, quanto mais você consome, mais dopamina você, né, acaba recebendo. Só que é algo muito mecânico, é algo que não vai acrescentar nada na sua vida. E a dopamina limpa que eu falo, né, como exemplo, seria algo que realmente é útil para você. E eu não falo de conteúdo, só do conteúdo em si, mas algo que vai acrescentar na sua vida de uma forma muito mais ampla. Como por exemplo, antigamente, né, antes da internet explodir, né, chegar aos smartphones, né, antigamente às vezes você pegava um livro, né, você via algum tema muito interessante de algum livro ou alguma história, algum filme também, você consumia aquele conteúdo e quando você terminava de consumir aquele conteúdo, você ficava pensando, nossa, isso aqui, eu vou pensar nisso pelo resto da minha vida. Um bom exemplo disso, né, eu poderia citar aqui, né, algo que eu gosto muito, que a maioria das pessoas desse universo gostam, né, Senhor dos Anéis. Acho que é um conteúdo que muda a vida de uma pessoa que consome para sempre. E é um conteúdo relevante em todos os sentidos, em todas as áreas. Da mesma forma, eu também poderia dizer sobre os jogos que mudaram aquele jogador, aquela pessoa que teve aquela experiência de jogar aquele jogo para sempre. E mesmo depois de você jogar 1 milhão de jogos por vários anos, você sempre vai pensar naquele
jogo que você jogou lá atrás e falar, caramba, aquele jogo é muito maneiro, foi muito bom, foi uma experiência marcante. Da mesma forma eu falo das redes sociais, da internet, de tudo que a gente consome hoje em dia, YouTube, são coisas que marcam. E hoje em dia a gente só vê conteúdos que duram 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, e você vai esquecer, né? Você vai ter uma noite de sono ali, ou você vai ver um gato passando na sua frente, você vai esquecer daquele conteúdo para sempre. E cada vez mais, né, a internet ela tá ficando poluída desse tipo de conteúdo. Assim, é só uma opinião mesmo, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas talvez vão discordar de mim, outras vão concordar, outras vão ficar no meio termo. Como eu falei, eu gosto muito de utilizar alguns tipos de inteligência artificial, né? Para alguns tipos de conteúdo, eu acho que para elas ajudarem para inspiração, para você poder ter um norte ali, é muito bom, né? Você ter um norte de alguma coisa, né? Muitas das vezes, para criar algum conteúdo, mas tanto você empresa, tanto você criador de conteúdo individual, depender 100% de uma IA para ficar fazendo automação para tudo, eu assim não confio, não gosto, eu acho que é um conteúdo vazio. Se você vê hoje, as empresas postam conteúdos muito, assim, não todas, né, claro. Tem muitas empresas que são inovadoras, são empresas que têm um contato ali com o público, né, que eu acho bem bacana. Mas muitas empresas, né, por ser mais barato, né, usam essas IAs e criam conteúdos que, assim, não servem de nada para a internet, não geram engajamento, não geram relacionamento com o público-alvo que elas querem atingir e nem com qualquer público, né? A pessoa vê aquilo ali, nossa, que coisa chata, irrelevante, fazendo que a internet se torne um mar de coisas chatas e irrelevantes, né? Conteúdos que, assim, se desaparecerem, não vão fazer diferença nenhuma para a humanidade. Um adendo importante, né, que eu já ia esquecendo de comentar antes do fim do vídeo, sobre o neoludismo. Segundo o site outraspalavras.net, né, o neoludismo questiona o culto à tecnologia e o impacto dela no coletivo, não se autodenominando avesso à tecnologia, mas apenas consciente do seu papel e da sua representação no meio social. Claro, como em qualquer movimento, existem personagens que de fato abominam o uso da tecnologia. Pessoal, é a primeira vez que eu ouvi falar desse termo, tem uns 4 anos atrás, tá? Eu estava conversando com um amigo meu sobre alguns projetos, né, de roteiro, quando ele deu a ideia, né, de dentro desse roteiro terem personagens neoludistas. Daí ele me explicou, né, que o neoludista, né, em algumas ficções, né, científicas, né, algumas obras de ficção, o neoludista é o cara que abomina, né, a tecnologia e assim, né, ele não gosta, ele prefere a vida tradicional sem precisar de computadores, de máquinas, de celulares, né? E num contexto mais futurista, o neoludista seria o cara que vai dizer não, né? A carros ultra inteligentes, né? Robôs, inteligências artificiais. Hoje já temos alguns neoludistas, né? Pessoas que não gostam, né? Das inteligências artificiais, né? Da tecnologia. E tem alguns que têm apenas, né? O receio, né? Eu, pessoal, me encontro entre, né, os que têm cuidado, né, no uso dessas inteligências artificiais, dessas tecnologias, porque eu sei que por mais que elas sejam muito benéficas, né, em todas as áreas, né, da nossa vida, né, o uso excessivo delas e o mau uso, né, principalmente o mau uso das pessoas que usam algum intuito ruim, né, pode ser prejudicial não só para as pessoas, né, mas para uma família,
para um estado, para um país ou para toda a humanidade, né? Dependendo do que for feito. No mais é isso, né? Eu dou uma opinião um pouco mais assertiva sobre o que eu acho do futuro das inteligências artificiais no meu vídeo anterior, que tem uns meses atrás aí, que eu falo, né, mais ou menos o que eu acho que pode acontecer com essas IAs, né, no futuro. E no mais é isso, galera. Se eu não sou neoludista, né, antes que alguém pense, né, como eu falei, mas eu tenho certeza que quanto mais as IAs forem avançando, né, mais pessoas com essas características, tipo de aversão total, né, ao uso dessas tecnologias, né, vão surgir, né, por medo, por achar que é algo inútil, né, e também, né, por não ser algo que é humano, né. Demais é isso, galera, né, essa é um pouco da minha opinião sobre o uso das inteligências artificiais. Eu gostaria de saber a sua, né, se você quiser comentar aí. Eu gosto muito de usar para ter ideias de 3D, né, por mais que eu não esteja conseguindo produzir muito nesse período que eu estou passando, mas, né, as IAs, elas são boas, são tipo, se eu pudesse escolher delas desaparecerem ou não da Terra, óbvio que eu apertar que não, né? Porque é uma coisa que veio para somar na nossa vida, né? No trabalho, enfim, em tudo. Porém, transformar, né, um mundo em algo mecânico através delas, né? Né? Assim como teve lá no início aquela revolução das IA generativas de imagens, que os artistas, né, falaram, diga não a IA, não crie imagens por IA. Tipo, aquilo, né, impactou muito os artistas, só que assim, depois de um tempo, eu acredito que eles começaram a ver que assim, é mais do mesmo. As IAs, elas são o norte, aos poucos os artistas, os artistas de verdade, né, não que os outros não sejam, né, mas assim, os artistas que, melhor me colocando aqui, os artistas que se adaptam, né, às coisas, eles vão pegar as IAs e vão transformá-las em ferramentas de ajuda, né, para as suas criações. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Comente sobre esse assunto aí, meio que polêmico, né? O que você acha que as IAs estão fazendo com a internet hoje? Vídeos e mais vídeos do YouTube repetitivos, falados por máquinas, com temas para você melhorar, para você fazer várias coisas chatas que no final não levam a lugar nenhum. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Que Deus a todos abençoe. RC Games Desconectando.